Bom, pessoal, essa é a nossa aula 21, a última aula sobre temperatura. A gente vai discutir aqui um sistema físico específico, a termodinâmica de um sistema físico específico, que é um sistema gasoso. Esses sistemas gasosos, eles são às vezes chamados de sistemas PVT, por conta da pressão, do volume e da temperatura, que são as três variáveis termodinâmicas que caracterizam o estado do sistema. Se você está se perguntando por que é importante estudar sistemas gasosos de pressão, de sistemas de pistão e coisa e tal, porque, por exemplo, a título de motivação, o motor do seu automóvel funciona exatamente dessa forma. Aqui nesse videozinho aqui, você vai ver aqui os quatro pistões, né, de um motor em quatro instantes, e os quatro pistões aqui produzindo a rotação do eixo, que em última análise é o que faz o carro andar. O pistão, de fato, quer dizer, o compartimento onde essas coisas aqui que se chamam os pistões sobem e descem, não está mostrado para você poder ver o que acontece dentro do pistão. E no motor normal, isso aqui é tudo lacrado, né? Today, the internal combustion engine is used in motorcycles. Então tá aí, você está vendo aí nesses exemplos, a cada instante os pistões têm estados diferentes aqui. Nesse caso aqui, esse cara que está aqui, ele está expandindo, né? Aquele ali acabou da vela executar a ignição ali, esquentar o gás que está dentro do pistão, que vai empurrar o pistão para baixo e tal coisa. E todo esse processo aqui, que a gente vai discutir um pouco mais em detalhe mais adiante, é um sistema, cada um deles, né? É exatamente um sistema PVT. É um gás lá dentro, né? Que sofre aquecimento por virtude da queima lá do combustível, que trabalha por conta do fato de que quando ele expande, ele empurra o pistão para fora, sofre trabalho quando o pistão comprime o gás lá dentro, né? Exatamente os processos que a gente vai discutir aqui na aula de hoje. Bom, então, para começar, o estado de equilíbrio termodinâmico de um gás é caracterizado, aqui está, aqui o tipo de sistema que a gente vai representar, aqui você tem em laranja, é o gás, tá? Esse é o sistema de interesse aqui. O resto esse troço, a parede preta que é o que contém o gás, e essa parede cinza que está aqui é o que faz desse volume aí ser um pistão, porque esse parede cinza que está aqui é livre para subir ou descer. Aí você pergunta, que diabos é essa coisa azul aqui? Essa coisa azul é a maneira que a gente vai representar a pressão que está prevalecendo dentro do gás. Por conta do que a gente aprendeu lá em fluidos, se esse sistema aqui está em equilíbrio, se o pistão aqui não está assim, nem subindo nem descendo, então a força que o gás está fazendo nessa parede móvel, é a única das paredes móveis, tem que exatamente compensar o peso dessa coisa azul que está aqui dentro. Né? Então a pressão que está prevalecendo aqui dentro do gás vezes a seção reta dessa parede móvel tem que ser igual, nesse caso aqui, à massa da coisa que está em cima. Então, a gente vai representar uma situação onde o gás está em equilíbrio com uma certa pressão, dessa forma, mostrando que ele está sustentando um certo peso. Quanto maior o peso que o gás consegue sustentar, isso sinaliza para uma maior pressão do gás. O volume é o volume, né? O volume dessa coisa vermelha aqui é o volume do gás. E a temperatura a gente vai indicar aí na aula de hoje por um símbolo mesmo, porque não tem como mostrar de outra maneira. Qual é a temperatura que está prevalecendo do gás que está ali. Então, a pressão, o volume e a temperatura caracterizam o estado termodinâmico do gás. No entanto, essas três variáveis elas não são independentes. Elas se interrelacionam por uma equação que se chama equação de estado. Cada gás, cada tipo de gás tem uma equação de estado particular. Por exemplo, o que quer dizer com cada tipo de gás? Se esse gás aqui for o gás de moléculas de oxigênio, O2, vai ter uma equação de estado, quer dizer, uma certa equação que relaciona a pressão, o volume e a temperatura no gás oxigênio. Se isso aí for nitrogênio, é uma outra equação. No caso, a equação de estado que vocês certamente já foram apresentados, que se chama equação de estado do gás ideal, que diz que o produto do valor da pressão vezes o valor do volume é igual ao número de moles, né, número de moles de moléculas ou átomos, seja o caso de um átomo, de um gás atômico, que nem argônio ou neônio, ou coisa que vale, as unidades são átomos, né? Ou um gás molecular, no caso de gás tipo O2, né, ou N2, o H2 ou coisa desse tipo, o N é o número de moléculas da unidade constituinte do gás. E o R é a constante universal dos gases. E o T é a temperatura em escala Kelvin, em escala absoluta. Essa equação de estado é um exemplo. É um exemplo de equação de estado. Qualquer gás real
de gás de oxigênio, gás de nitrogênio, o gás atmosférico mesmo, que é uma mistura de nitrogênio com oxigênio, eles têm uma equação de estado que não é exatamente essa, mas se reduz a essa, fica muito próxima dessa aí, quando a densidade do gás, quando a densidade das moléculas do gás, o gás é muito rarefeito, quando a densidade é muito pequena. Quando a densidade dos gases é muito modesta, as equações de todos os gases se aproximam dessa equação que está aqui, que se chama a equação do gás ideal, que, como você pode imaginar, tem uma grande importância. Tá bom? Mas é um exemplo só de equação de estado. Um gás real, um gás oxigênio não muito rarefeito, aí ocorrem modificações a essa equação que está aqui. Mas sempre uma equação de estado vai relacionar o valor da pressão, o valor do volume e o valor da temperatura por uma equação, mostrando que sempre, 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 em qualquer circunstância, para qualquer tipo de gás, o P, o V e o T não são independentes. Se você sabe dois deles, você sabe o terceiro. Então, nesse caso aqui, por exemplo, esse gás aqui vai ser dito estar em equilíbrio com uma pressão P0, V0 e T0. Né? E a gente vai representar o estado do gás num diagrama P, que é o eixo vertical aqui, V, o eixo tipicamente vai ser horizontal, vai representar por um ponto aqui nesse diagrama. Um ponto nesse diagrama vai representar um estado termodinâmico do gás, um certo valor de pressão, um certo valor de volume. Aí você pergunta, e a temperatura? Bom, a temperatura vai ser dada pela supostamente conhecida equação de estado. Né? Dada a pressão e o volume do gás, a temperatura é única, é fixada por uma equação, mesmo que você não saiba qual é essa equação, mas ela é fixada. Tá bom? Então, o estado do gás pode ser representado num diagrama PV. Esse aqui é o ponto, exatamente por conta do fato de a temperatura não ser independente da pressão e do volume. Se não fosse o caso, se a pressão, o volume e a temperatura, se não existisse a equação de estado para gases, você ia ter que representar o estado do gás num diagrama tridimensional, de eixos P, V e T, mas não é o caso. Né? Agora eu vou mostrar como é que você faz. A gente discutiu nas aulas anteriores sobre as maneiras de você alterar a energia interna de um sistema termodinâmico. Qualquer sistema, não precisa ser gasoso. No caso da aula de hoje, a gente está focando em sistemas gasosos. Mas a maneira de você alterar a energia interna é através de calor ou através de trabalho. Então, eu vou ilustrar aqui os procedimentos de dar ou tirar calor de um gás e depois, na sequência, como que você tira e executa trabalho num gás. Primeiro, calor. Então, eu vou distinguir processos abruptos, que são, na verdade, os que acontecem no dia a dia, na cozinha, na fábrica e tal coisa, dos processos ideais que a gente vai, ou processos lentos, e ideais que a gente vai usar para fazer cálculos. O processo abrupto. Processo abrupto é assim, como é que eu tiro e dou calor para um gás que está a uma certa temperatura TI e uma certa pressão e um certo volume, né? Ele está numa certa temperatura TI. Como é que eu introduzo calor? Eu coloco ele em contato com alguma coisa, um reservatório, esse R maiúsculo aqui vai denotar reservatório. Concretamente, isso aqui poderia representar, eu quero esfriar, quero tirar calor do gás, né? Aí você bota ele em contato com um balde com gelo, entendeu? Aí o balde com gelo seria o reservatório, com uma certa temperatura. A característica principal do reservatório é que ele é um sistema enorme, no sentido de que ele tem um calor específico enorme, e, consequentemente, ele pode dar ou tirar calor. Lembra que Q é igual a C vezes ΔT. Né? Então, um sistema físico que tem um calor específico gigantesco, ele pode dar e tirar calor, produzindo um mínimo de alteração na temperatura dele. Né? Então, a característica de um reservatório é isso, é ser grande. Simplesmente ter um calor específico grande. Né? Ele fica com a temperatura dele fixa. Né? Então você bota ele em contato, bota o seu sistema, que é essa coisa rosa, em contato térmico com um reservatório a temperatura TR, que por definição nunca muda a sua temperatura, e aí chega um momento onde o gás está com a temperatura TR. Mas quando essa temperatura é muito diferente dessa, o processo no qual a temperatura do gás sobe de TI até TR é um processo abrupto. Se o TR, a temperatura do reservatório, for muito diferente da temperatura do gás, formam-se correntes de convecção aqui dentro do gás e no meio do caminho, entre esse estado de equilíbrio e esse estado de equilíbrio, desculpe, quer dizer, o estado de equilíbrio sem o reservatório. Né? O gás, a temperatura TI está em equilíbrio. Depois que você coloca o reservatório, ele deixa de estar em equilíbrio. Aqui eles estão em equilíbrio, o gás e o reservatório. Então, no meio do caminho, quando o TR é muito diferente de TI, no meio do caminho formam-se correntes de convecção. O que é isso? Começa a acontecer, se você olhasse microscopicamente, você ia ver que o gás aqui dentro está se mexendo, ele forma uns turbilhonamentos e tal coisa. E a pressão e a temperatura são mal definidos nesses estados intermediários.
né? Isso é o processo abrupto. Na verdade, é assim que a gente faz mesmo, né? Quando você quer esquentar alguma coisa, você tira da geladeira lá um troço sei lá, 7 graus e você mete na água quente a 100 graus, você transfere calor abruptamente para o seu material. No meio do caminho, né, entre a coisa que você tirou da geladeira a 7 graus e até ele atingir a temperatura da água quente, não tem uma temperatura muito bem definida no negócio. O processo não é muito bem definido. Tá? Em contraste com o processo abrupto, você pode fazer o ceder calor para o sistema lentamente. É só você botar em contato com reservatórios a temperaturas modestamente diferentes da temperatura do seu gás. Seu gás está numa temperatura inicial TI, aí você bota ele em contato com um reservatório com uma temperatura TI mais um pouquinho. Aí ele atinge a temperatura TI mais um pouquinho. Aí você bota ele em contato com o reservatório com a temperatura TI mais 2 dt. Aí ele atinge a temperatura TI mais 2 dt. Você vai fazendo isso aí até ele atingir a temperatura desejada, né? E nesse processo aqui, é diferente do anterior, por conta do fato de que no meio do caminho entre essa situação e essa situação aqui, as temperaturas são bem definidas. No processo lento, a pressão, o volume e a temperatura são definidos nos estados intermediários. Dentro do gráfico PV, o processo abrupto é assim, ele sai de um estado inicial, com uma certa pressão, um certo volume, e chega no estado final. E não tem nada no meio do caminho aqui, você não tem como dizer precisamente qual era a pressão e o volume, e, portanto, a temperatura do sistema no meio do caminho. Você desaparece daqui e aparece ali. Né? Já num processo lento, você vai fazendo assim, ele vai lentamente ali mudando de estado até chegar no estado final desejado. No limite, a gente imagina que isso aí pode ser conectado por uma linha contínua, né, de tal maneira que no meio do caminho ele está sempre no estado de equilíbrio. Isso se chama processo abrupto e isso se chama processo lento. A gente vai focar, a gente só consegue fazer cálculos mesmo nesse tipo de processo que está aqui. Tá? Mas a gente vai ter mais a dizer sobre esses processos aqui nas aulas posteriores. Mas na aula de hoje, todos os processos que a gente vai discutir vão ser desse tipo aqui, onde o gás sai de um estado inicial para um estado final ao longo de um contínuo de estados de equilíbrio intermediários. Lembrando a nossa convenção de sinal sobre o calor, que eu já havia comentado, né? Calor positivo significa calor entrando no gás e calor negativo é calor saindo do gás. Essa é a nossa convenção, a gente vai seguir isso estritamente. Eu vou representar nos desenhozinhos aqui mais adiante, calor entrando no gás, dessa forma aqui, botando uma fogueirinha, e calor saindo do gás, botando um gelinho ali, né? Porque na prática é assim que funciona, né? Quando você quer colocar calor em alguma coisa, você bota ela em contato com algo mais quente do que ela. É assim que funciona. Quando você quer tirar calor de alguma coisa, você bota ela em contato com alguma coisa mais fria do que ela. Né? E aí, enfim. Agora sobre trabalho. Como é que o gás realiza e recebe trabalho? De novo, há a distinção entre processos abruptos e processos lentos. O gás realiza sofre trabalho quando o volume dele varia. Então, olha aqui a ilustração. Aqui, o seu gás aqui está num certo volume, aqui, o volume dessa coisa rosa aqui é VI, né? E essas setas aqui quer dizer que o gás lembra do fluidos, né? Ele está executando pressão aqui nessa plataforma. No entanto, a plataforma está em equilíbrio, não está nem subindo nem descendo. Significa que a força que o gás está fazendo aqui equilibra exatamente a força que a massa lá em cima está fazendo. Ele está em equilíbrio, paradinho, né, com uma certa pressão que é proporcional a essa massa que está aqui dentro, que está aqui em cima, né, e está tudo certo. Isso é o estado de equilíbrio. Agora, suponha que eu subitamente troque aquela massa pesada por uma massa leve. Aí o que acontece? A pressão aqui dentro vai levantar a tampa. Claro, né? Porque agora a tampa já não está mais em equilíbrio de forças. Né? Ele vai subir. Vai subir e vai, eventualmente, diminuir aqui. Ele vai chegar num volume final, né? A pressão vai diminuir em acordo e ele vai chegar em equilíbrio ali com aquela massa pequena. Você pode imaginar que nesse processo abrupto aqui, a tampa não sobe assim devagarzinho, devagarzinho, assim, né? Ele pode subir rapidamente e ficar oscilando lá e até chegar nesse equilíbrio que está aqui. Né? Esse é um processo abrupto. Você subitamente trocou a pressão aqui dentro para um valor final já desejado. Eu queria chegar na pressão final, né? E troquei a massa e ele, pum, explodiu, né? Subiu rapidamente e chegou no equilíbrio. Esse é um estado de equilíbrio. Desculpe, com a massa azul aqui em cima ele estava no equilíbrio, com a massa amarela aqui ele está em outro equilíbrio. Mas no meio do caminho, o sistema não estava em equilíbrio. O gás se expandiu, né? E fez trabalho. Por que o gás fez trabalho nesse caso? Porque o pistão subiu, né?
e o gás estava fazendo força durante o deslocamento. Lembra da definição lá de mecânica, né? Você realiza trabalho, uma força realiza trabalho positivo quando ela faz força em algo e esse algo se desloca sob a ação dessa força. No sentido da força, se desloca no sentido da força. É isso que define o trabalho ser positivo. Então você diz que o gás executou um trabalho positivo, né? A convenção de sinal de trabalho vai ser essa, né? Quando o gás realiza trabalho, o trabalho vai ser convencionado positivo. Isso aqui é diferente do calor, né? Você percebeu, né? Que o calor positivo é quando entra calor dentro do gás. No entanto, trabalho positivo, em termodinâmica, é nesse tipo de situação, quando ocorre uma expansão, quando o gás faz trabalho, quando ele faz força na tampa e a tampa sobe. Né? O gás faz força na tampa sempre, né? Por causa da pressão. Quando a tampa sobe, o gás está fazendo trabalho. E a gente convenciona esse trabalho ser positivo. Tá? Muito bem. Nessa situação final aqui, você está em equilíbrio ali, né? E quando você. Agora com pressão, né? Você estava em equilíbrio ali na situação inicial, com a massinha amarela, e você trocou a massinha amarela por uma massa azul. Né? Agora essa forcinha aqui do gás não aguenta o tranco, né? Aí o troço comprime, desce e equilibra agora com esse volume menor e com uma pressão maior. Né? Essa pressão aqui tem que ser maior do que a pressão que sustentava a caixinha amarela. Né? Então, essa aqui é a pressão maior. De novo, um processo abrupto, mas de compressão. Nesse caso aqui, a força que o gás faz é sempre para cima. Pressão é sempre assim, né? A gente aprendeu lá em fluidos, né? O gás sempre executa na tampa que se move uma força para cima. No entanto, a tampa agora se deslocou para baixo. Então, o trabalho que o gás fez, quando ele é comprimido, é um trabalho negativo. Tá? E esse é o resumo do trabalho, é isso. Quando o gás expande, o gás faz trabalho positivo. Quando o gás contrai, é comprimido, ele faz um trabalho negativo. Né? Nesses dois exemplos aqui serão trabalhos abruptos. Né? E assim como acontece nos calor, quando você cede calor abruptamente para o gás, quando você faz um processo de expansão abrupto, que nem eu ilustrei aqui do lado esquerdo, ou um processo de compressão abrupto, que nem eu ilustrei do lado direito, formam-se ondas de pressão e a pressão não é bem definida nos estados intermediários. Tá? Então, nesse tipo de coisa, por exemplo, lembra desse videozinho aqui do gás lá o gás amassando a lata, né? O trabalho que o gás executa aqui, o ar da sala, né? Fez ou recebeu trabalho? Vamos ver se a gente entendeu essa história do sinal. Bom, o gás aqui do lado de fora da lata faz força na lata para dentro, né? Por definição, é isso, que é pressão, né? No entanto, a lata se deslocou no mesmo sentido da força, né? Então, o gás da sala fez trabalho positivo, entendeu? Fez um trabalho positivo, porque a lata se deslocou, né, no sentido da força que o gás, que o ar da sala estava fazendo. E se o ar dentro da lata, né, está fazendo força nessa tampa que está aqui, de dentro para fora. No entanto, a tampa se deslocou de fora para dentro. Então, o trabalho que o ar dentro da lata fez é negativo. Entendeu? Tá? Então, o ar da sala fez um trabalho positivo e o ar dentro da lata fez um trabalho negativo. Muito bem. Agora, um trabalho lento, assim como tem trabalhos abruptos, que nesses aí que eu discuti, você pode fazer o processo lentamente, alterar a pressão do gás, em outras palavras, mudar aquele pezinho lá que fica lá em cima, de maneira bem suave, de maneira a chegar numa pressão diferente, sem simplesmente trocar essa bola amarela aqui por um troço enorme azul aqui, né? Em vez de fazer um troço abrupto, você faz devagarzinho. Ele está em equilíbrio com essa massinha amarela, e você bota uma pequena massinha azul. Né? Aí ele amassa um pouquinho, o pistão desce um pouquinho, a pressão, o volume diminui um pouquinho, né? Mas a pressão correspondentemente aumenta um pouquinho e equilibra. Pronto, aqui você tem uma pressão um pouquinho maior do que PI. Aí você bota outra massinha, aí ele desce mais um pouquinho e a pressão aumenta um pouquinho. E vai fazendo isso, né? Vai fazendo isso até chegar na situação final aqui, que é a pressão final. A diferença em relação ao que eu mostrei antes, onde eu tinha um bloco amarelo e tirei ele e botei um troço azul, né? É que o processo agora, no meio do caminho, tem pressões bem definidas. Essa que é a diferença. É igualzinho à história do calor. Em um processo lento, P, V e T são bem definidos nos estados intermediários. Né? Igualzinho aconteceu na troca de calor lenta. Né? O P, V e T ficam bem definidos. É esse tipo de processo que a gente vai imaginar aqui nessa aula de hoje. O trabalho, agora o comentário mais importante é que num processo lento, o trabalho é calculável. Exatamente porque a gente reconheceu que é a expansão do pistão
que executa, que quantifica, né, o trabalho, que é o deslocamento do pistão, corresponde a um aumento de volume, né? Então, e a força que o gás está fazendo no pistão é exprimível em termos da pressão. Então, a gente consegue calcular o trabalho. Veja como. Então, olha só, está em equilíbrio aqui, né? A pressão aqui está equilibrando aquela massa que está ali. O gás está fazendo força, mas o pistão não está se deslocando, né? Agora, supõe que eu boto uma massinha pequenininha, que nem no processo lento, né? E aí o que vai acontecer? O pistão vai descer um pouquinho. A pressão vai aumentar um pouquinho e o pistãozinho vai descer, olha lá, vai descer um tantinho dx, né? Vai descer um tantinho dx exatamente para produzir a alteração de pressão aqui, né? Acontece sempre de acordo, sempre acompanhada de uma diminuição de volume. E o trabalho que você, se eu perguntasse para você, qual é o trabalho aqui que foi feito pelo gás? Aí se você olha aqui, essa pressão que está aqui, não a alteração de pressão, que é infinitesimal aqui, né? Essa pressão que estava aqui, né? A força que ela está fazendo é para cima, mas o deslocamento na coisa que ela está fazendo força é para baixo, né? E o deslocamento é dx. Então, o trabalho lá de mecânica, né, é a força que o gás está fazendo, P vezes A, né, vezes o deslocamento da coisa que está sofrendo a força. A coisa que está sofrendo força é a tampa. A coisa que está sofrendo força se deslocou dx contrariamente à força, daí o sinal menos, né? Então, o trabalho que o gás fez é menos P vezes A vezes dx. E daí? E daí que A vezes dx é a área da seção do pistão vezes o quanto ele desceu, é a variação de volume. Essa que é a jogada do trabalho em um gás. Você consegue relacionar o trabalho que o gás fez com a pressão que está prevalecendo e a alteração de volume que está ocorrendo, infinitesimalmente, né? Aí você diz assim, pô, cadê o sinal menos aqui? O sinal menos está incorporado no dV. Nesse processo aqui de contração, o volume diminuiu. Então, o dV é negativo, né? Então, sempre que o volume diminui, sempre que há uma contração do pistão, o trabalho é negativo, exatamente como a gente estava querendo. E sempre que há uma expansão do volume, o trabalho é positivo. Então o sinal está certinho aqui, né? O sinal a pressão é sempre positiva, tá? O sinal, o dV que pode ser positivo quando há uma expansão e negativo quando há uma compressão. E o sinal do trabalho sai de acordo, entendeu? Então essa que é digamos assim, isso que eu queria dizer com o trabalho em um processo lento ser calculável. Porque a cada alteração infinitesimal de volume, eu consigo, baseado na pressão que está prevalecendo naquele momento, eu consigo quantificar a variação o trabalho realizado. Então, se você realiza um processo lento, daqui até aqui, por exemplo, olha o volume aqui, o volume aumentou, né? De VI para VF, mas dessa maneira específica. Cada ponto vermelho aqui é um estado intermediário bem definido que o sistema adotou. Aí eu pergunto, qual foi o trabalho que foi realizado aqui? A resposta está aqui. O trabalho em cada processo, quando ele saiu daqui e veio para cá, né, havia uma certa pressão e houve uma pequena alteração de volume. Então é P vezes dV mais P vezes dV mais P vezes dV é a área embaixo dessa curva que está aqui. É o trabalho que o sistema realizou ao ir do ponto I ao ponto F de maneira lenta, bem entendido, né? Quando o troço desaparece daqui e aparece ali, como no processo abrupto, você não tem como calcular o trabalho. Mas no processo lento tem, né? Então, o trabalho ao ir de I para F, de maneira geral, inteiramente geral, é a integral do volume inicial até o volume final, do valor da pressão vezes dV. Mas não se iluda aqui com essa coisa. O P aqui não é constante, não, né? Isso aqui está implícito que a cada valor de volume, o P tinha um valor bem definido, né? Esse P aqui é uma função de V. Você tem que fazer uma integral de fato. Cada maneira de ir do I para o F vai resultar numa função P de V diferente. Tá? Isso aqui é uma representação, digamos assim, simbólica do cálculo do trabalho. Cada caso você vai ter que calcular de maneira separada, mas essencialmente a área é a área embaixo da curva contínua que vai realizar o trabalho. Se você passa do I para o F, essa integral vai ser positiva, o trabalho é positivo. Quando há uma expansão, quando o volume é pequeno e passa a ser grande, né? Não interessa como, se ele pode vir por aqui, ele pode vir reto, assim, ele pode vir por ali, né? Se há uma expansão, a integral vai ser positiva, não tenha dúvida, né? E correspondentemente, se você vai do I, se o I estivesse aqui do lado direito e o F do lado esquerdo, você estaria executando uma compressão. Aí o trabalho seria negativo, como a integral diria mesmo, né? Lá do cálculo, você sabe que quando o limite inferior da integral é maior do que o limite inferior, tipo assim, integral de 3 para 2, o resultado da integral é negativo, né? Quando o limite inferior
é menor do que o superior, né, assim, de 3 para 7 ou coisa assim, a integral é positiva, né? Então está tudo certinho aqui. Isso aqui está quantificando com o sinal correto o trabalho, tanto em expansões, quando o volume cresce, quanto em contrações, quando o volume diminui. Agora, o processo é um trabalho abrupto. Quando você vai, é aquilo que eu estava falando, quando você desaparece daqui e aparece ali, você não tem como calcular o trabalho, né? Mas, no entanto, ainda é verdade que, mesmo que você não consiga quantificar o trabalho, há um trabalho que foi realizado, né? Você não consegue exprimi-lo como uma integral, mas não quer dizer que não exista um trabalho. Houve um trabalho e, numa expansão, esse trabalho desconhecido, digamos assim, ele é garantidamente positivo, porque a força que o gás está fazendo é para cima do pistão e o pistão está subindo, então o trabalho é positivo, mas o problema é que eu não sei exatamente quanto que valia a pressão bem ali, ali embaixo do pistão durante o processo, né? Mas é positivo, né? E durante uma compressão, vai ser negativo, embora você não vai conseguir calcular o W, mas o sinal pelo menos você sabe. Tá? Um comentário sobre gases, líquidos e sólidos mantidos a pressão constante. Aqui, observe aqui o que está sendo representado aqui. Está representando um sistema gasoso a uma certa temperatura, equilibrando uma massa ali que faz com que a pressão aqui dentro é uma atmosfera. A massa não mudou, então significa que nesse processo de aquecimento, olha o símbolo de aquecimento aqui, nesse processo de aquecimento, a pressão se manteve inalterada, né? Houve um aumento de temperatura e o volume cresceu. O sistema expandiu com o aquecimento. Você forneceu calor, né? O sistema alterou o seu volume, mas a pressão não mudou, né? No gás, o calor fornecido, que é o nosso símbolo aqui de calor fornecido, produz uma alteração de temperatura, né? Como é sempre esperado que o calor produza, e produz um trabalho. Ele produz um trabalho por conta do fato de que o pistão sobe, o gás expande, né, significativamente. Então, há uma produção de trabalho. Então, calor em gases, que é o sistema que a gente vai estar discutindo aqui na aula de hoje, ele produz tanto alteração de temperatura quanto trabalho. Tá, aí você pergunta, por que já você está falando isso? Eu estou falando isso por causa daquela história que a gente comentou sobre o calor específico, né? Então, aqui nesse processo que está aqui, esse símbolo aqui está errado aqui. Isso aqui era para ser um aquecimento aqui, um símbolozinho de fogueira aqui. Então, nesse processo aqui, agora você imagina que isso aqui é um líquido ou um sólido que não sofre uma expansão térmica muito significativa quando você bota um calor sobre ele está sujeito à pressão atmosférica. É que nem isso aí, se você quiser pensar concretamente, é uma barra de metal exposta ao ar, né? Ele está sujeito à pressão atmosférica, está em equilíbrio com a pressão atmosférica, né? Então, quando você esquenta a barra de metal, o volumezinho lá de metal, acontece um aumento de temperatura, né? Certamente acontece, né? Isso é o trivial do trivial, né? Diferentemente do caso do gás, a expansão térmica dos sólidos e líquidos é muito modesta. Por conta disso, a gente ignora o trabalho que ele executa, entendeu? Então, apenas em gases, por conta do fato da expansão térmica deles ser tão significativa, é que a gente diz que o calor produz, além da alteração de temperatura, produz trabalho. Mas em sólidos e líquidos a gente vai ignorar esse trabalho, porque a expansão térmica de sólidos e líquidos é muito, muito modesta, comparada a gases. Gases se expandem, volta lá naquela aula de expansão térmica e veja lá que a expansão térmica de gases é muito, muito, muito maior do que a sólidos e líquidos, né? Tá. Agora, 4 processos importantes. Processos lentos, todos eles, né? Primeiro, e tem nomes especiais esse processo. O processo isobárico é o processo onde você altera o volume do gás, mantendo ele a pressão constante. Então, representação no diagrama PV, seria uma linha horizontal. Eu saí de um volume pequeno, isso é uma expansão. Uma expansão isobárica, sair de um volume pequeno para um volume grande, mantendo ele a pressão constante. Como é que seria isso aí? Seria assim, se a pressão vai ser constante, você deixa uma massa lá em cima o tempo todo. Isso vai garantir que a pressão ali dentro do gás vai ser sempre a necessária para equilibrar aquela massa, vai ser, portanto, constante. Aí você dá calor para o sistema. Como é que você consegue alterar o volume nessas condições? Você consegue alterar o volume aquecendo o bicho. Você bota calor no gás, né? E aí ele sobe, ele expande. Expansão térmica, é aquilo que eu acabei de comentar, né? É a expansão do gás. Que nem a barra de metal cresce de tamanho, o gás também, né? Aqui ele expandiu termicamente. Esse processo aqui seria esse, de ir daqui para cá, né? Expansão isobárica. E, correspondentemente, a contração isobárica seria isso aqui. O troço tem um volume grande, uma certa pressão,
está equilibrando o tempo todo aquela massa, você esfria ele. Quando você esfria, ele contrai, né? Que nem o metal também contrai, mas o gás contrai muito mais, né? Então, isso aqui seria a contração isobárica, a massa aqui em cima é sempre a mesma, né? Isso aqui é a expansão isobárica. No diagrama fica simplesmente uns gráficos para a direita horizontal e para a esquerda horizontal, né? É a versão para gases da expansão e contração térmica dos sólidos, que nem eu falei, tá? A observação é que há uma alteração na temperatura acompanhando esse processo, tá? E a fórmula da alteração da temperatura é idêntica à que a gente usou lá para sólidos e etc. e tal, né? Se você está fornecendo um certo calor, isso vai produzir uma alteração de temperatura. Que alteração de temperatura? O gás tem um certo calor específico, uma certa capacidade calorífica, melhor dizendo, né? E aí você pergunta, que diabos é esse P aqui? Esse P é para distinguir, é para salientar o fato de que essa é a alteração de temperatura ocasionada sob condições onde o gás é mantido a pressão constante, né? Gases, eu comentei isso em aulas anteriores, a calorífica dos gases é caracterizada se o processo é a pressão constante ou a volume constante. Coisa que para sólidos e líquidos a gente ignora solenemente, né? Porque a expansão volumétrica de sólidos e líquidos é tão modesta, né, que não faz diferença você manter ele a volume constante ou a pressão constante. O volume praticamente nunca muda, né? Então, estar a pressão constante é quase sinônimo de estar a volume constante. O CP e o CV, calor específico a volume constante e a pressão constante, para gases é bem diferente, mas para sólidos e líquidos é praticamente igual. Então, você nem diferencia, entendeu? Então, a alteração de temperatura aqui envolve o calor específico do gás a pressão constante. A gente vai comentar mais sobre a diferença entre calor específico, a pressão constante e a volume constante nas aulas posteriores, tá? Então, tá bom. Então, nesse processo que está aqui, você alterou o volume e acontece uma alteração de temperatura também, no outro processo também, tá? Ok. Agora o processo isocórico. Isocórico quer dizer volume constante. Bom, primeira coisa, se o volume é constante, então necessariamente não há trabalho. O gás não faz trabalho nenhum, né? Ele só pode receber calor nesse tipo de situação. Então, nesse caso aqui, você tem um aumento de pressão isocórica e depois eu vou representar a diminuição de pressão isocórica. Como é que você aumenta a pressão de um gás com volume constante? Volume constante, a gente vai denotar volume constante assim. Imagina que você botou uma prega ali no pistão, o pistão não consegue mudar de volume, tá? Aí ele está lá com uma pressãozinha Pzinho, que seria essa pressão que está aqui, né? Uma pressão modesta, aí você quer aumentar a pressão. O que você faz? Você bota o calor nele, né? Bota calor e a pressão vai aumentar. É assim que você aumenta a pressão do gás quando ele está com volume constante. Incidentalmente, volume constante é mais ou menos o que acontece na panela de pressão, né? O gás lá dentro da panela de pressão, antes dele começar a escapar e coisa, né? Ele está a volume constante. Então, o calor que está vindo da chama do fogão está alterando. Tem o líquido e tem o gás lá dentro, eu sei, né? Mas, enfim, o gás, pelo menos, lá dentro, ele tá recebendo calor, mas mantido a volume constante, né? E a pressão do gás, correspondente, você sabe disso, né? Aumenta, né? Esse é o processo isocórico. E isso aqui é a diminuição da pressão a volume constante, é feita tirando calor, naturalmente, né? Está aqui com uma pressão enorme o seu sistema, nesse volume, o que você faz para diminuir a pressão? Você bota ele em contato com gelo ali, né? Tira calor dele e a pressão vai diminuir, tá? Há uma alteração na temperatura também, e esse processo é o processo a volume constante, né? Aí a alteração na temperatura, se antes, no slide anterior, o calor que você estava dando ou tirando, né, produzia uma alteração de temperatura e a relação entre o Q e o ΔT era através da capacidade calorífica à pressão constante. Aqui também tem uma relação análoga, só que esse calor específico aqui é o calor específico do gás a volume constante. E esse CV aqui é para gases, né, diferente do CP, tá? A alteração de temperatura nesse processo aí é quantificável da mesma jeito que a gente discutiu ali há uma ou duas aulas atrás, né? Só que para gases você tem que tomar cuidado se você tem que usar o CV, se o processo é a volume constante, ou se isso aqui você está querendo calcular a variação de temperatura a pressão constante, em cujo caso você tem que usar o CP, tá bom? Ok. Agora, o processo adiabático. Então, a gente já viu o processo a pressão constante, a volume constante, e agora o processo chamado adiabático. O processo adiabático é aquele processo que acontece sem troca de calor, né? Então, a pressão e o volume, por exemplo, sai de um estado inicial para o final descendo aqui, isso aqui seria uma expansão adiabática, ou se você vai daqui para cá, é uma
compressão adiabática. Compressão ou expansão é só ver se o volume está aumentando ou diminuindo, né? Mas o que caracteriza ser adiabático? Significa que o processo todo não pode haver troca de calor. Então você envolve o seu pistão num isolante térmico, tipo assim, uma garrafa térmica, não, um isopor ou uma coisa que o vale que impeça que ele troque calor com o meio ambiente. Aí você pode fazer o que você quiser, você expande, se contrai, faz o que quiser, mas você ao envolver ele com isopor aqui, você garante que não há troca de calor, tá bom? Muito bem. Então, por exemplo, aqui tinha uma massinha amarela ali, uma pressão modesta, né? E agora eu botei uma pressão enorme ali, né? O que vai acontecer? Eu tenho uma pressão modesta, agora eu botei uma massa enorme ali, ele vai chegar naquela pressão que está ali. O que vai acontecer? O volume vai ser amassado, né? O bicho vai ser amassado. Isso é uma compressão adiabática, porque eu estou isolado aqui nesse negócio. Só que aqui é abrupta, né? Obviamente, não é só qualitativamente que eu estou mostrando aqui. Isso seria o exemplo de uma compressão adiabática abrupta nesse caso, né? Tá bom? Não houve troca de calor. Tá. A compressão ou expansão do pistão isolado termicamente. É isso que caracteriza o processo adiabático. O Q é igual a zero. Tá? A observação, que é meio contraintuitiva, que às vezes confunde um pouco, é que apesar de não haver troca de calor com o ambiente, há alteração de temperatura sim. Né? Durante essa expansão, durante essa compressão que está aqui, o gás sofreu trabalho. Né? Por que ele sofreu trabalho? É aquele argumento de sempre. Né? Sempre que há uma compressão, o pistão está amassando o gás. Né? Então, a força que o gás está fazendo é numa plataforma que está descendo. É contrária à força que o gás está fazendo. Então, o trabalho do gás é negativo. Ou, dito de outra maneira, estão fazendo trabalho no gás. Né? A massa ali em cima está fazendo trabalho no gás. Tá? E isso produz uma alteração de temperatura que eu vou mostrar aqui no próximo slide. Então, olha só isso aqui. Está vendo aqui o gás aqui dentro desse pistão aqui? A função desse fulano que está aqui é como se ele fosse o agente que estaria produzindo uma alteração de volume. Né? Então, eu vou comprimir o gás e aí você vai observar aqui a alteração de pressão. Eu vou comprimir o gás adiabaticamente, e vai ser adiabático porque isso aqui que é o controle de calor aqui desse aplicativozinho aqui. Quando você coloca adicionar calor, aí ele bota uma chamazinha aqui, aí como se você estivesse botando um calor positivo aqui no gás, né? Se você botar aqui remover, aí aparece um gelinho aqui e tal coisa. Quando eu não faço nada, significa que o gás não está trocando calor com o meio ambiente. Seria a versão aqui desse aplicativo para existir um troço de isopor em volta. Tá? Então eu vou comprimir, mas não vai haver troca de calor. Né? E aí o que vai acontecer? Isso vai ser uma compressão adiabática porque o Q vai ser zero. Né? E aí você vai ver a temperatura subir e a pressão subir. Né? É por isso que aparece naquele diagrama PV lá que eu mostrei no slide anterior, que quando você comprime, diminui o volume, portanto, né, a pressão sobe, forma aquela curva ali, que a gente já vai discutir depois em aulas posteriores qual é a forma daquela curva. Mas quando você diminui o volume, aumenta a pressão e aumenta a temperatura também. A razão pela qual eu estou mostrando isso é porque há uma certa, às vezes, uma confusão de que o calor necessariamente está relacionado com a temperatura. Estritamente, é a única maneira de a temperatura ser alterada através do calor. Então, se Q é igual a zero, o aluno espera que, porra, então não tem como alterar a temperatura. Mas claro que tem. Observe, e isso que eu vou mostrar aqui acontece não só no processo diabático. Tá? Sempre que você comprime o gás, você observa aqui o que vai acontecer aqui nessa plataforma, o que ela vai fazer aqui nessas moléculas que estão junto dela. Ela vai empurrar essas moléculas. Então, essas moléculas aqui, por exemplo, que estão vindo aqui, chegando, colidindo com a parede, quando a parede está se movendo para a direita, elas chegam com uma velocidade e, por causa do empurrão da parede, elas voltam com velocidade maior. E é isso que, em última análise, produz a alteração de temperatura. Tá? Então, eu vou comprimir a parede e você tenta observar aqui o que essas moléculas aqui, esses átomos aqui, bem pertinho aqui, como que eles começam a ganhar velocidade por causa do empurrão da parede. Tá? Então, isso vai produzir uma alteração de temperatura, apesar de não haver calor. Tá? Então, olha só. Tá vendo que elas ficam mais agitadas? A razão última da agitação delas é porque você está empurrando elas. Né? A parede está fazendo força nelas, então elas chegam com uma velocidade e voltam com uma velocidade maior, entendeu? E aí ela resulta que elas estão bem mais agitadas e essa é a expressão microscópica do aumento da temperatura, né? Aumentou ali a temperatura. E aumentou a pressão também, né? Aumentou a pressão também porque diminuiu o volume, então a frequência das colisões das partículas com as paredes aumenta, né? Então tem muito mais pancada por segundo acontecendo, isso é a expressão microscópica de aumento de pressão.
Tá bom? Então, sim, você pode alterar a temperatura de um gás, diminuindo o volume dele, sim. Tá? E não só no caso adiabático, né? Só que se eu tivesse mostrado aqui uma chama, você ia ficar na dúvida se a alteração de temperatura estaria acontecendo pela compressão ou pela chama. Na verdade, está acontecendo pelos dois, né? Quando você mostra o processo diabático, isso destaca o fato de que a única coisa que está fazendo a temperatura aumentar é, de fato, o empurrão do pistão. O fato do pistão estar empurrando aquelas moléculas e está dando energia para aquelas moléculas. E o último dos quatro processos importantes é o processo isotérmico, onde o sistema pode ser comprimido, pode ser expandido a temperatura constante ou pode ser comprimido a temperatura constante. Como é que se garante que a temperatura do negócio é mantida constante? É fazer com que o tempo todo o seu sistema esteja em contato com um reservatório a uma temperatura fixa. Né? O que não é óbvio, quer dizer, você percebe que não tem isolante térmico nenhum, então tem troca de calor sim. Durante a compressão ou expansão, a temperatura constante, a temperatura não varia, mas há troca de calor para garantir que a temperatura não varia do gás. Tá? Muitas vezes o aluno confunde essas coisas e acha que no processo diabático, porque não tem calor, a temperatura não podia variar, e varia. E no processo isotérmico, como a temperatura não varia, não entra nem sai calor. Entra e sai calor sim. Tá? Então aqui a ilustração aqui você tem, o sistema tem equilíbrio, a temperatura do gás aqui é a temperatura do reservatório e ele está em equilíbrio lá com essa pressão aqui correspondente àquele bloquinho que está ali, né? Aí se você bota um blocão, seria um troço abrupto naturalmente, né? Aí o troço é comprimido, desce e entra em equilíbrio agora com essa nova pressão que está aqui, mas a temperatura não varia. Tá bom? Isso aí seria um exemplo de uma compressão. Isso aqui seria. Desculpe, uma compressão seria daqui para lá, né? Uma compressão onde a temperatura do gás o tempo todo permaneceu constante. Quer dizer, na verdade, ele só permanece constante mesmo no meio do caminho se a compressão for feita lentamente, né? Mas enfim, é só uma ilustração, isso aí. A compressão ou expansão do pistão em contato permanente com um reservatório térmico. É isso que é o processo isotérmico. A temperatura do gás não varia durante a compressão, né? Mas há troca de calor, é aquilo que eu comentei. O pistão que eu quero dizer é o gás dentro do pistão, né? Ele troca calor com o reservatório, né? E eu vou ilustrar isso aqui com um aplicativozinho aqui. Esse aplicativozinho aqui é legal porque você consegue fazer os quatro processos aqui, né? Você pode manter o volume constante, que é o processo isocórico, a pressão constante, que é o processo isobárico, ou a temperatura constante, que é isso que eu vou ilustrar agora, o processo isotérmico, e o processo, e quando você clica em nenhuma, quer dizer, nem pressão, nem volume, nem temperatura mantido constante, porém, você mantém essa fonte de calor aqui em zero, você está simulando o processo adiabático, que foi o que eu mostrei agora há pouco. Tá? Então tá bom. Então agora o processo é isotérmico, a temperatura vai ser mantida constante. Aqui não tem exatamente mostrado o reservatório com o qual ele mantém a temperatura constante, mas você pode apreciar ali pelo termômetro que a temperatura do cara não varia. Aí o que eu quero chamar a atenção é assim, eu vou comprimir, tá? Eu vou arrastar essa coisa aqui para a direita. Quando você arrasta ele para a direita, pelo argumento que eu dei na última vez que eu mostrei esse aplicativozinho aqui, a energia das moléculas devia aumentar, a temperatura devia aumentar. Mas se ela não aumenta, porque ele está em contato térmico com o reservatório de temperatura constante, é porque ele cede, no momento, enquanto você está comprimindo, a temperatura era para subir, mas não cede porque ele cede calor para o reservatório, entendeu? Aqui nesse aplicativozinho aqui, ele não mostra exatamente o calor saindo, ele mostra de maneira indireta. Ele mostra na forma do aparecimento de um gelozinho aqui, como se, para garantir que a pressão fosse constante, você tivesse que colocar o cara com um gelo aqui. O gelo aqui quer dizer simplesmente que está saindo calor do reservatório. Então, olha só. Olha lá o gelo aparecendo ali, aquelas coisinhas azuis ali, são o gelo aqui roubando o calor do sistema. Aí você diz assim, pô, a temperatura tá variando. Tá variando porque eu estou fazendo a compressão aqui meio não lenta, né? Uma compressão muito rápida, abrupta, né? E a temperatura fica oscilando, não é estritamente isotérmica, né? Mas se eu tivesse feito ultra lento, a temperatura permanecia constante e agora ela voltou a equilibrar aqui, esse 466, tá bom? Mas você veja que houve uma cessão de calor aqui do negócio. Durante a compressão, saiu calor do sistema para o reservatório, sim. Apesar da temperatura ser constante nos processos isotérmicos, há troca de calor. Nunca esqueça isso. Bom, aí tendo sido apresentado os quatro processos, deixa eu comentar uma coisa aqui que é independente do tipo de processo, que é o fato de que o trabalho
que um sistema executa quando vai de um estado inicial para um estado final, quer dizer, de uma pressão inicial e volume inicial para uma pressão final e volume final diferentes, depende do processo com que ele sai daquele estado inicial e vai para o estado final. Não é função apenas do estado inicial e final. Eu quero ilustrar esse ponto. Então, aqui, por exemplo, eu vou ilustrar aqui o estado inicial do sistema é esse aqui, e o estado final é esse aqui. E aí eu vou do estado I para o estado F de duas maneiras diferentes. Nesse slide aqui, é o processo 1, eu vou fazer isso, podia ir de qualquer maneira, né? Podia ir daqui para cá por aqui, por esse caminho, podia ir por essa linha reta, podia ir por aqui. Eu vou mostrar dois casos. Esse primeiro caso é um processo isobárico, pressão constante, e seguido de um isocórico. Tá? E aí vou chegar no estado final. Aí no slide seguinte eu vou fazer assim. Primeiro o processo isocórico e depois o isobárico. O estado final vai ser o mesmo nos dois casos, mas você vai ver que o trabalho que o sistema executou nos dois casos vai ser diferente. Primeiro, a área, a gente já aprendeu isso, né? A área, desculpe, o trabalho realizado nesse processo 1 aí é a área embaixo da curva, né? A área embaixo da curva é esse retângulo que está aqui, né? Então, essa seria a medida do trabalho que o sistema executou ao ir do estado I para o estado F, seguindo esse caminho aqui, nesse processo lento, né? Sempre que eu desenho uma linha contínua, eu estou supondo que o processo é lento. Nesse processo lento assim, e depois assim, o trabalho que ele executou é essa área aqui embaixo do eixo, em cima do eixo V. Né? Então vamos ilustrar concretamente o que aconteceu. O estado inicial é esse. Né? Pressão mais alta, né? A pressão nesse ponto aqui é maior do que nesse ponto aqui. Então eu vou representar qualitativamente dizendo que o gás consegue equilibrar o bloco azul e o bloco amarelo. Tá? Então, a pressão aqui corresponde ao bloco azul e ao bloco amarelo. E o volume aqui é modesto, né? Porque depois o volume vai ser maior. Tá bom. E aí, o que você faz para ir do I para o A? A pressão tem que ser constante. Né? Como é que você aumenta o volume mantendo a pressão constante? Bom, se a pressão vai ser constante, eu não posso tirar esses caras aqui de cima. Ele vai estar o tempo todo equilibrando esses caras aqui em cima. Como é que aumenta o volume? Você aumenta o volume colocando calor. Você coloca calor e aí pronto, o sistema vai devagarzinho, coloca o calor lentamente, que eu quero dizer. Né? Aí o troço vai subindo, 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 o tempo todo equilibrando esses caras. Né? E aí dessa forma, desculpe, aí dessa forma a pressão é mantida constante, mas o volume aumentou. Você foi do I para o A. Tá bom? Esse é o estado A. Ok, agora como é que você vai daqui para cá? Bom, o volume tem que ser mantido constante. E eu quero diminuir a pressão mantendo o volume constante. Bom, primeiro, para manter o volume constante, você bota um alfinete aqui para garantir que o volume não vai variar. Isso é fácil. Mas como é que eu faço a pressão cair? Para fazer a pressão cair, eu tenho que tirar calor do sistema, para fazer as moléculas ficarem menos agitadas e fazerem menos força nas paredes. Né? Então, a solução é isso, botar um gelo, mantendo o volume preso, e aí acabou. Aí a pressão agora já é essa pressão final, eu não preciso mais eu estou equilibrando apenas o bloco azul, digamos assim, né? A pressão final aqui é uma pressão menor do que essa pressão que está aqui, né? E do que essa pressão que está aqui. Essa pressão e essa são iguais, tá? Elas estão equilibrando o bloco azul e o amarelo. Aqui não, é uma pressão menor. Então eu indico isso qualitativamente dizendo que ó, ele só equilibra o bloco azul. Eu posso tirar o bloco amarelo nesse nível e tirar os alfinetes que está tudo equilibrado. Pronto. Eu fui do I para o A através de um aquecimento isobárico e depois um resfriamento isocórico. Tá certo? Agora, contrasta isso com essa outra maneira aqui. Primeiro, eu vou fazer um processo, vou diminuir o volume e depois eu vou diminuir a pressão e depois eu vou aumentar o volume. O trabalho vai ser menor. Olha o trabalho como vai ser menor aqui. E eu quero mostrar o resultado prático do trabalho ter sido menor. A evidência outra, né, olhando pela área, é óbvio, né, que o retângulo aqui em cima tem uma área maior do que o retângulo do slide precedente é maior do que esse aqui. Né? Isso é óbvio que o trabalho nesse segundo processo vai ser menor, mas eu quero mostrar o resultado prático. Né? Então esse é o estado inicial, igualzinho a antes, ele está com um volumezinho modesto ali, né, equilibrando os dois blocos, é esse estado aqui. Agora, como é que eu faço para a pressão diminuir? Né, mantendo o volume constante. Você prende aqui o volume para manter ele constante e tira calor. É assim que se diminui a pressão. Né? Você tira calor, aí as moléculas ficam menos agitadas e fazem menos pressão. Então tá lá, botou o gelinho preso aqui, digamos que o pistão ali fica preso, e aí pronto. Agora você está aqui embaixo, a sua pressão é PB, né, essa pressão menor aqui, né?
E aí eu posso tirar o bloco amarelo e tirar as pregas aqui, né? Tiro as preguinhas, ele já está equilibrando aqui o bloco azul. Lembra que a pressão aqui embaixo, esse nível de pressão, no meu esquema aqui representativo aqui, equilibra o bloco azul, tá certo? Então tá aí, esse estado que está aqui corresponde a esse estado aqui, volume pequeno e pressão PB. Agora, como é que eu faço para ir aumentar o volume mantendo a pressão constante? É só manter o tempo todo equilibrando o bloco azul e botar um foguinho ali. É fácil. Né? É assim que você pode. O tempo todo a pressão vai ser mantida constante, né? E o troço vai expandir. É aquela história da expansão térmica, só que é do gás nesse caso. Né? O gás expande, que nem o metal expande. Né? O gás expande, é mantida a pressão constante e pronto. A pressão fica o tempo todo aqui. Pronto, é isso. Agora, isso aí foi o trabalho realizado nesse processo número 2 aqui, é menor do que o anterior, porque a área é menor. Mas qual é o resultado prático? Como é que eu vejo isso claramente que o trabalho foi menor? Compara com o estado final do processo 1. No estado final do processo 1, o volume aqui é igual a esse volume, a pressão é igual e a temperatura é igual. O estado do gás é o mesmo. Mas olha o que aconteceu com aquele bloco amarelo. No estado final do slide precedente, o bloco amarelo terminou o processo lá em cima, com uma energia gravitacional, se você quiser, né, grande, ao passo que aqui ele terminou aqui embaixo, entendeu? Esse aqui é o sinal exterior, digamos assim, a consequência no mundo exterior do trabalho do processo 2 ter sido menor, digamos assim, né? Ele não conseguiu erguer esse bloco amarelo, ao passo que no processo 1, no processo do slide anterior, né, a situação final do gás é idêntica à situação final do gás aqui nesse processo desse slide, mas o bloco, que é o mundo exterior, tem, digamos assim, menos trabalho foi realizado sobre o mundo exterior. Isso é visível no fato da energia gravitacional do bloco amarelo nesse processo 2 ser menor do que no processo 1. Bom, agora a gente vai tratar da questão do trabalho num ciclo. Um ciclo é o nome que se dá a uma situação onde o gás passa por uma série de estados, mas volta ao estado inicial. Ele executa um ciclo no diagrama PV. E ele pode realizar trabalho. Ele realiza trabalho quando executa um ciclo. Aqui, por exemplo, é um exemplo de um ciclo peculiar aqui, um ciclo retangular aqui, né? Composto num processo isobárico de 1 para 2, depois um processo isocórico aqui de 2 a 3, depois uma compressão isobárica de 4 para 3, depois um aquecimento, né, porque a pressão aumenta, um aquecimento isocórico aqui de 4 para 1, ele executou um trabalho. O trabalho total realizado no ciclo é a área dentro desse retângulo. Por quê? Porque do 1 para o 2, o trabalho que ele realiza é a área desse retângulo todo aqui que eu estou mostrando. Do 2 para o 3, o volume não se altera. Quando o volume não se altera, não tem trabalho. Né? Do 4 para o 3, o trabalho é esse retângulo que está aqui, mas como é um trabalho negativo, né, por conta do fato de que o volume está diminuindo, então o trabalho negativo. E do 4 para 1 também, de novo, não tem trabalho. Então o trabalho total do ciclo é esse retângulo aqui positivo, um trabalho positivo, que é executado quando ele vai do 1 para o 2, descontado do trabalho que o gás sofre, portanto um trabalho negativo, do 4 para o 3. Então o trabalho líquido no ciclo é essa área dessa coisa aqui marcada em verde. Todo ciclo que é percorrido no sentido horário sempre vai ter um trabalho positivo líquido executado pelo gás. Né? Então, mostrando exatamente os processos aqui. Nesse caso particular, né, os ciclos, a gente vai ver, ter vários, pode ter qualquer tipo de processo formando uma curva fechada, pode formar um ciclo. Mas aqui, nesse contexto aqui, você começa aqui, por exemplo, do 1 para o 2 aqui numa expansão, né, o volume aumenta aqui, né, com pressão constante, então a pressão aqui é representada por esses dois blocos aqui, né, e ele está com um volume pequeno, você aquece e ele aumenta de volume. É a expansão a pressão constante. Né? Agora, nesse processo, agora essa pressão aqui é igual a essa pressão que está aqui, né? Porque está equilibrando ali as duas massas. Né? Agora, para ir do 2 para o 3, você fixa o volume do negócio e esfria. Né? Você esfria por quê? Porque você quer diminuir a pressão. Né? Então você bota um gelinho ali, prende o pistão e aí leva ele, para o volume não se alterou, né? Mas leva ele a um estado de pressão menor, aí você pode aliviar ali aquela massa amarela, porque já não é mais necessária, porque a pressão aqui é menor do que a pressão aqui. Né? Então ele equilibra, estou supondo que essa pressão aqui embaixo, nesse nível aqui, basta equilibrar ali um bloco azul, tá bom? Então você está aqui no ponto 3. Agora, como é que você reduz o volume, mantendo a pressão constante? Você esfria de novo, só que você esfria com o pistão, deixando o pistão contrair, né? Ele contrai
né? Assim como aqui ele expandiu, é uma expansão térmica, que é uma contração térmica do gás, né? Ele diminui de volume, mas o tempo todo equilibrando aquele bloco azul, portanto a pressão não se altera. Então daqui para cá é o processo de 3 para o 4, né? E o bloco amarelo ficou lá em cima, né? Lá na altura. Aí depois, para ir do 4 de volta para o 1, você tem que aumentar a pressão, mantendo o volume constante. Aí você esquenta ele com o pistão preso, né? Você esquenta ele com pressão presa, a pressão ali cresce, né? E aí depois, se você quiser tirar o pistão, você tem que botar um novo bloquinho amarelo que está ali, né? Então, durante o ciclo todo, um trabalho foi realizado. E o sinal exterior de que o trabalho foi realizado é o fato de esse bloco aqui amarelo, que inicialmente, quando iniciou o ciclo, ele estava aqui embaixo, ele terminou o ciclo lá em cima. Tá? Aí nesse ponto você bota de novo um bloco amarelo, executa o ciclo de novo, aí você vai terminar com um bloco amarelo lá em cima. Cada vez que você executa o ciclo, você consegue elevar um bloco amarelo dessa alturazinha que está aqui. Esse é o sinal exterior do trabalho positivo que o gás executou nesse ciclo. Tá bom? Ok, só uma ilustração de um ciclo peculiar, né? Olha lá, esse é o trabalho líquido ali é o sinal exterior do trabalho. Agora sim, em destaque absoluto aqui a primeira lei da termodinâmica, que a gente já tinha comentado, né? A variação da energia microscópica do gás, o E agora vai ser o nosso símbolo para o que eu chamava antes de energia microscópica. Tá? Então, a variação da energia microscópica do gás só pode se dar de duas maneiras, ou por calor ou por trabalho. Tá? E é isso que a primeira lei termodinâmica diz, essencialmente. A única maneira de você alterar a energia do gás é através de calor, cedendo calor, botando ele em contato com algo mais quente ou mais frio do que ele, ou realizando trabalho, deixando o pistão subir ou abaixar. Né? São as únicas duas alternativas que você tem. Então tá ali, o nosso convenção de sinal é essa que está aqui, que eu já tinha comentado. Né? Q positivo, para conseguir um Q positivo, para o gás ganhar calor, né? Esse é o significado de Q positivo, você coloca ele em contato com o reservatório quente. E para obter um trabalho negativo, um trabalho negativo, de forma a aumentar, são as maneiras de você aumentar a energia. Né? O Q é positivo e o W negativo, são as duas coisas que fazem a energia do gás aumentar. Né? O trabalho negativo, como a gente discutiu, significa compressão, diminuição de volume. Né? É isso que produz o trabalho negativo. Então, para você aumentar a energia do sistema, ou você bota um foguinho ali embaixo do gás, ou você aperta o gás de alguma maneira. Né? Essas são as duas maneiras. E, reciprocamente, para você diminuir a energia do gás, ou você tira calor dele, né? Faz calor negativo nele, colocando ele em contato com o reservatório frio, ou deixa ele expandir. Manda ele fazer um trabalho positivo. Perceba que um W positivo produz um ΔE negativo. Tá? Então são as duas alternativas, são as opções para diminuir a energia do gás. Tá bom? Essa convenção de sinal aqui, se então uma razão, uma explicação aqui. Você pergunta, por que diabos os caras botaram esse sinal menos aqui? Por que não definiram a convenção de sinal do trabalho de outra maneira, de maneira a poder escrever Q mais W? A razão é porque o trabalho é sempre a coisa que você quer extrair do pistão, do motor, né? Então a gente se convencionou que trabalho positivo é quando o gás faz trabalho no exterior, move o carro, move a locomotiva, né? Então, essa é a razão da convenção do sinal do W, né? Que força você, para relacionar o W com a variação da energia, a colocar um sinal menos ali na frente. É só por isso, é por razões históricas. Né? Tá bom? Bom, mas tá, tudo bem. Ok. E esse processo aí, essa primeira lei da termodinâmica, é muito importante comentar, ela funciona tanto para processos lentos quanto para processos abruptos. A diferença é que para processos lentos, a gente consegue calcular o W. Né? O ΔQ, o Q eu não sei calcular ainda, mas o W eu sei calcular. Né? Mas para processos abruptos, mesmo que você não consiga calcular, existe um Q que entrou ou saiu e existe um W que foi feito. Você pode não saber calcular, não ter uma maneira matemática para exprimir esse W e esse Q, mas eles existem. Né? E Q menos W é igual à variação de energia do gás, da energia microscópica, né? Do movimento molecular ali interno do gás. Tá bom? Num ciclo, um comentário agora que a gente acabou de falar de ciclos, né? Num ciclo, como você inicia e termina no mesmo estado, obviamente no mesmo estado a energia do gás é a mesma. Né? Então, num ciclo, tem uma peculiaridade que ΔE é igual a zero, né? Porque você começa e termina no mesmo estado, né? A energia é uma função do estado no qual o sistema se encontra. Se você começa e termina no mesmo estado, não há variação de energia nenhuma. Né? E necessariamente, portanto, a quantidade de calor e a quantidade de trabalho do ciclo tem que ser iguais.
tá? Se o W é positivo, como aconteceu nesse ciclo aí que eu mostrei no slide anterior, e como acontece em qualquer ciclo que viaje no diagrama PV no sentido horário, o W vai ser positivo. Então, necessariamente, o Q vai ser positivo. Né? É isso que a gente vai chamar de motor, né? Porque você vai colocar calor, Q positivo é colocar calor. Você vai colocar calor no gás e vai extrair dele um certo trabalho. Ele vai elevar um bloco, vai mover um carro, vai mover uma locomotiva ou o que seja. Isso é um motor. E quando o ciclo é percorrido no sentido anti-horário, que a gente vai discutir mais adiante, é o que se chama de um refrigerador. O calor é negativo e o trabalho também é negativo. Tá? Bom, então agora só para praticar aqui, vamos considerar esse ciclo aqui, só que ele é um ciclo no sentido anti-horário. Tá? Então, qual seria o sinal da variação de energia do gás, que segue esse processo, do calor e o trabalho do ciclo abaixo? Bom, primeiro, se é um ciclo, ΔE igual a zero, porque independente de onde, ele não diz exatamente onde você começa o ciclo, mas independente de onde você começar, você vai voltar exatamente para o mesmo processo. Então, a energia no início e no final do ciclo, obviamente, é igual, então a variação de energia é zero. O trabalho é o que você pode, é o que você consegue dizer o sinal, e dele você depreende quem é o quê. Tá? Então, o trabalho tem três processos aqui, né? Tem esse processo a pressão constante, essa compressão a pressão constante, que realiza um trabalho negativo, né? E o valor desse trabalho é exatamente esse retângulo que eu estou mostrando aqui, né? Esse retângulo que está aqui é o trabalho negativo, né? Desse processo de ir daqui para cá. Muito bem. Tem esse outro processo que está aqui, que não é um processo a volume constante, né, que não expande nem contrai o gás, então não tem trabalho nenhum. E depois tem esse último processo que está aqui. Esse é o processo de expansão, o volume aumenta, então o trabalho é positivo. Mas a magnitude desse trabalho positivo é menor do que a magnitude do trabalho negativo desse aqui. Porque a magnitude desse trabalho que está aqui é a área embaixo dessa curva, contabilizada positivamente, a área embaixo dessa curva aqui. Né? Segue, portanto, que o trabalho líquido desse ciclo é essa área que está aqui, né? É a área mesmo, é a área no sentido de pressão vezes volume. Pressão vezes volume, Pascal vezes metro cúbico, tem dimensão de energia, tem dimensão de Joule. Né? Só que essa área aqui é para ser contabilizada negativamente. Tá? Então, o trabalho desse ciclo é menos o valor dessa área aqui medida em Joule. Tá? Isso é o W. Desculpe, aqui, a primeira lei. Isso aqui é esse W que está aqui. Tá? Se o W é negativo, então necessariamente o Q é negativo. Como o ΔE é zero no ciclo, o valor negativo do Q é igual ao valor negativo do W. Tá bom? Ok. Então, por último, agora deixa eu discutir esse processo. Isso aqui não é um ciclo, tá? Essa coisa que eu vou mostrar aqui é um processo que não é nenhum daqueles 4 processos que a gente comentou aí no meio da aula. O processo a pressão não é um processo a pressão constante, não é um processo a volume constante, nem é estritamente bom, na verdade, um processo adiabático, né? Por conta do fato de que nesse processo que está aqui, o sistema é isso aqui, é essa coisa que está aqui, essa caixa com essa divisão. E aqui tem um gás aqui dentro. Tá? E isso aqui é isolado termicamente, significa que é adiabático o processo, né? Porque ele não recebe nem dá calor. E o que vai acontecer? Você pergunta. O que vai acontecer é o seguinte: esse pistão aqui vai se mover para lá? Não. É por isso que ele é um processo peculiar. Esse simplesmente vai sumir com essa partição que está aqui e vai deixar o gás ocupar todo esse volume maior que está aqui. Então é por isso que se chama uma expansão livre. É diferente de uma expansão normal, né, que acho que a gente discutiu, onde o gás, sei lá, você esquentou o gás, né, e aí ele vai empurrando o pistão e ele vai aumentando de volume. Né? Essa é a expansão livre porque ele não empurra nada. Ele simplesmente desaparece com a tampa e ele ocupa o espaço todo até essa outra tampa que está aqui. Tá? Por isso que se chama um processo, uma expansão livre. Tá bom? Então vamos ver aqui o videozinho aqui para você ver a evolução do negócio. Agora o cara sumiu com a coisa. Agora as moléculas de gás se espalham por todo o volume. Aí bate, ricocheteia, volta e tal coisa. E nesse processo ainda não atingiu o equilíbrio, né? Atingiu o equilíbrio quando está todo mundo mais ou menos homogeneamente distribuído e tal coisa, né? Tá bom? Esse processo aí. Tá aí. Ele estava todo o gás estava concentrado aqui dentro, né? De repente agora o gás está todo aqui. Não houve
troca de calor, porque eu tenho um isopor aqui, né, aqui em volta, digamos assim, né, eu sei que não há troca de calor, e a pergunta é, qual é a variação de energia desse processo? Isso não é um ciclo, tá? Então não vale dizer, é zero, não. Não é por isso que é zero, não. É zero, na verdade, mas não é por isso que é zero. É zero pelo seguinte motivo, porque como que o ΔE pode ser alterado? Pelo Q e pelo trabalho. O Q é zero, porque é um processo adiabático. Então é o W. Aí você contempla aqui o W. Ah, bom, aí isso é o raciocínio inocente, seria assim. Ah, houve uma expansão, então o trabalho é positivo. Não, porque essa expansão é diferente das expansões que a gente discutiu. Essa expansão, o gás não está empurrando, fazendo força num pistão que está se deslocando. É só nessas circunstâncias, quando o gás faz força em algo que está se deslocando, que ele trabalha. Nesse caso, as moléculas não esbarraram em nada. Simplesmente desapareceu essa partição, essa parede aqui, elas foram para o outro lado, mas elas não empurraram nada, elas não realizaram trabalho. Nesse processo aqui, não houve trabalho realizado. Tá? Por isso que ele é um processo peculiar, né? Porque normalmente esse tipo de coisa aí não faz parte de motores nem de coisa nenhuma. Mas enfim. Então o W é zero, por conta do fato de que o gás expandiu sim, mas não empurrou nada. E o Q é zero porque você tem isolamento térmico. Consequentemente, se o Q é zero e se o W é zero, a variação de energia nesse processo é zero, apesar de não ser um ciclo. Né? Apesar do estado final, olha aqui o estado final, o gás está ocupando tudo, ser diferente do estado inicial, não é obviamente um ciclo, mas a energia interna do gás nessa situação final é idêntica à que era antes, tá bom? É só esse exemplo é interessante para você apreciar exatamente o que envolve o trabalho, né? Que o trabalho, o gás tem que expandir ou ser comprimido, né? Com a ação de um pistão móvel, tá? É assim que acontece. Bom, então é isso.